Paz do Senhor aos irmãos. Podeis assentar, muito obrigado. Meus irmãos, constitui para nós um privilégio poder, mais uma vez, estar na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da tua santidade. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Nós vamos ler o capítulo 45 do profeta Isaías. Capítulo 45, nós vamos ler antes ao versículo 28, capítulo 44, que há uma cisão aí que não deveria constar, mas acabou aparecendo. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, do versículo 1 ao 19, mas vamos ler o 28 do capítulo 44 em diante. Profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, abre com as seguintes palavras. O que digo de Ciro? Ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater nações diante de sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e tornarei planos lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome, põe o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Destilai-vos os céus, dessas alturas a justiça. Chovam as nuvens, abrasa-se a terra, e produza a salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu sou o Senhor que as criei. Ai daquele que contende com o teu Criador. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, o que fazes? Ou dirá a obra, não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai, por que me geraste? E à mulher, por que me deste a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou, perguntai-me das coisas futuras,
Demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e todo o seu exército dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitei. Ele edificará a minha cidade, libertará os meus cativos, não por preço, por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor. A riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti, serão teus, irão adiante de ti grilhões e virão, e prostrando-se diante de ti, farteão as suas súplicas, dizendo: Deus está contigo, somente Ele, não há outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que oculta-te, ó Deus de Israel, o Salvador. Envergonhado Sião, e também confundido, todos cairão juntos em vergonha, aqueles que fabricam ídolos. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna, para que não sereis jamais envergonhado nem confundido em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e que estabeleceu-a, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Não falei em segredo, nenhum outro lugar tenebroso da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me no caos. Eu sou o Senhor, falo a justiça e proclamo o que é reto. Amém. Não é de poucos que os grandes, maiores teólogos, os patrísticos, disseram que este é um dos textos mais sublimes que tem na Sagrada Escritura. E essas palavras, ditas por um profeta, cujo nome chamava Isaías. Ele abre a parte do profetismo como um dos maiores profetas que nós temos no Velho Testamento. Alguns dizem que Isaías escreveu até o capítulo 39. Depois foi outro que escreveu. De uma certa forma, podemos até entender qual é o ponto de vista deste. Porque Isaías, ele narra, até o capítulo 39, ele traz como se fosse um livro de redacional da história. Depois do capítulo 40, ele abre com profecias. Deixa de ser histórico e passa a ser um livro profético. Alguns dizem que foi escrito depois do cativo babilônico, usando o nome de Isaías como o escritor, como o profeta. Isaías é o profeta que nasce no ano aproximadamente 760 a.C. No ano 740, ele tem a revelação da transcendência de Deus quando ele entra no templo. Uma referência é no ano em que morreu o rei Uzias. Não se sabe se foi antes da morte ou depois da morte. Há uma referência que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Ali ele recebe a comprovação do seu chamado para o ministério profético. Deus se revela para ele
assentado sobre um alto e sublime trono. E ali Isaías é chamado para profetizar aquilo que Deus haveria de dizer. O profeta Isaías, nesse capítulo que nós lemos, ele começa a falar de alguém no capítulo 40. Dá-se até a entender que seria o Cristo. Mas ele falava de um outro Messias. Ele falava de uma outra pessoa. E ele vem trazendo a história. Ele profetiza no tempo em que o reino de Judá ainda estava estabelecido na terra, que Deus o havia prometido ao patriarca Abraão, quando esse ainda peregrinava na terra de Canaã. Deus havia prometido a Abraão que aquela terra onde ele estava habitando como nômade, Deus daria a sua descendência. Mas somente a quarta geração daqueles que sairiam do Egito seria retentores daquela terra. E quando isso, Deus fala ao profeta: a habitação do povo de Judá, na terra que Deus o havia prometido, eles eram uma situação de relação com Deus. Eles só estariam seguros naquela terra quando eles fossem obedientes à voz de Deus, aos mandamentos, às ordenanças, o oráculo de Deus. Deus abençoaria aquele povo e espantaria os seus inimigos. Porém, quando esses desviassem dos caminhos do Senhor, virando as costas para Deus, então Deus suscitaria inimigos para que pudesse oprimi-lo, a fim de que eles voltassem novamente a ouvir os mandamentos do Senhor e as observâncias, para que Deus pudesse os abençoar. Então era uma questão de relacionamento. O tempo deles permanecer na terra dependia do relacionamento que eles tinham em cumprir a lei de Deus. Deus estabelecia isso. Porém, o povo se desviou do caminho do Senhor. Deus traz um profeta. Ele vai profetizar em algo que vai acontecer 210 anos depois. Essa nação de Babilônia que vai levá-los cativo para uma terra longínqua, esta Babilônia, neste local onde Babilônia estava, só havia escombro, porque o rei da Assíria havia destruído Babilônia. Diz ele que deixou como um mar, não ficou pedra sobre pedra, só escombro. Esta Babilônia que o Assíria havia destruído, seria novamente reerguida, dominaria o mundo de então, entraria na cidade de Judá e os levaria para a terra de Babilônia. Só que depois de 70 anos, Deus iria levantar um homem que iria libertar o povo de Judá de Babilônia e iria levá-los novamente para a terra de Judá. Qual é a necessidade de Deus fazer isso? Isso caiu como espanto para o povo de Judá, para aquele povo que estava ali, porque eles tinham a promessa de Deus como certa, que eles jamais seriam abalados ali. Jamais. O templo era um talismã para eles.
Deus envia o profeta Isaías para falar justamente isso. Qual é a razão de Deus tirar o povo da terra que Ele prometeu com juramento ao patriarca Abraão? Levar para ser escravo numa terra, trazer novamente para a terra, sob a égide de um homem gentil. Qual é a necessidade disso? O povo haveria de ser julgado pelos seus próprios atos. Pelo fato deles não terem obedecido a Deus, Deus então iria levar eles para pagar pelo erro que eles haviam cometido. Deus iria trazer juízo sobre eles, porque Deus é justo. Se Deus não faz isso, Ele falta com a sua palavra. Ele não pode atender a pleitos de homens que cometeram pecados. Não. O homem, de alguma forma, tem que pagar por isso. E aquele povo, Deus levanta Isaías para dizer que aquele povo seria oprimido e envergonhado. Deus fala através do profeta Isaías. Leva o aconselhamento. E isso espanta, o segundo ponto que espanta o povo, é que Deus não iria usar um líder entre eles. Deus não ia levantar um homem entre eles, como levantou Moisés, como levantou Josué, Jefité, os homens. Não, desta vez não. Deus iria levantar um gentil, um homem que da terra de pagão, um homem pagão. E tem mais, Deus dá 2 adjetivos. Ele será o meu pastor. O meu pastor. Porque Ele vai conduzir o meu povo. Eu não vou escolher nenhum de vós, mas eu vou chamar uma pessoa de fora. O seu nome é Ciro. Ele vai nascer daqui aproximadamente 160 anos. Mas eu estou dizendo para vocês o nome dele. Porque quando ele se levantar, vocês vão saber, porque eu falo e eu cumpro com as minhas palavras. E diz mais. Eu vou levantar Ciro, ele é o meu pastor. Ele não será, ele é. Ele é. Não será, ele é o meu pastor. Porque Deus não está preso pelo tempo e espaço. O Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, de agora, é o mesmo Deus, não mudou. Porque Deus não muda, não há sombra de variação. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Deus do Novo Testamento. Não há qualquer mudança. Ele é o meu pastor e cumprirá tudo aquilo que eu quero. Tudo que eu quero, Ele vai fazer. Ele não tem vontade própria. Ele é manipulado por mim. Porque eu determino as coisas. E diz mais. Ele edificará o fundamento do templo e os muros. Note que Jerusalém estava erguida. Deus está falando que Ele vai edificar os muros e o templo, sendo que eles estavam montado, edificado, conforme Salomão havia deixado. Depois Deus diz ainda, assim diz o Senhor ao seu ungido, aquele que eu coloquei o meu óleo sobre ele, a Ciro, quem te tomo pela tua mão direita, para bater as nações diante de ti. Eu te pego pela tua mão direita, para bater as nações diante de ti, vou tirar os lombos cingidos dos reis, vou abrir as portas diante de ti. Ninguém poderá contra ti. Eu não vou diante de ti,
eu vou na frente. Eu vou quebrar todas as portas. Eu vou arrebentar tudo. Aonde tiver alguma coisa escondida, algum tesouro, eu vou te revelar e eu vou dar na tua mão. Ciro, eu irei adiante de ti, tornarei planos lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos. Ninguém pode com o poder de Deus. E ele disse, eu sou o Senhor teu Deus. Deus está falando para algo que vai acontecer daqui 210 anos, mas Deus fala no presente. No agora, alguma coisa que vai acontecer já está previsto por Deus. Por isso que ele diz que da minha mão ninguém escapa. O pirilambo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Só que ele disse, eu te chamo pelo teu nome e te coloco um sobrenome para que você saiba, Ciro, que eu sou Deus. Eu sou Deus. E outra coisa, fora de mim não há outro Deus. Ciro poderia até pensar que o Deus de Israel, o Senhor de Israel, ele quer conversar comigo que eu sou o Senhor Ciro. Mas Deus se antecipa para ele dizendo, eu sou o Senhor. E não há outro. Não tem outro. Para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Note que o nome de Ciro aparece por 2 vezes, mas o nome do Senhor 25 vezes. O que está em relevo aqui não é Ciro, é o Senhor. Nós temos uma visão opaca das coisas, embaçada, embotada, de querer levar o homem a um patamar de que é de Deus. Não, o homem é efêmero, o homem não é nada. Deus que é tudo em todos. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor. Deus faz aqui um pensamento de um paralelismo antitético, dizendo para que eles pudessem entender. Eu crio o bom e crio o mal. Embora sendo uma cultura hebraica, da composição da poesia, sempre é o contraditório. A luz e as trevas. O bom e o mal. Às vezes o mal, para mim, não é o mal para Deus. Mas para o povo que iria receber o castigo de Deus, ele veria aquilo como sendo mal. Mas não era mal, era juízo de Deus. Deus estava trazendo juízo sobre todas as coisas. Eu crio o mal. E diz ainda, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Questionado se o coronavírus foi uma invenção do homem ou foi criado pelo próprio Deus. De certo que foi criado pelo próprio Deus. A ciência comprova isso. Somente um design inteligente que poderia criar algo tão inteligente. Isso só pode vir de Deus. A Bíblia fala que Deus chama aquilo que não são. Ué, se não são, por que chama? Se chama é porque são. E se são é porque houve. Se houve é porque existe. O fato de eu não enxergar, de não ver, não quer dizer que não existe.
As coisas visíveis e invisíveis foi criado pelo próprio Deus, e nada do que existe, se existe, não teve a participação direta de Deus. Tudo foi criação de Deus. O coronavírus é uma criação de Deus. Desce lá do céu às alturas e traga justiça, abraça-se até, produz a salvação. Eu sou o Senhor. Essa mensagem trouxe ao povo um impacto grande. Mas Deus conclui dizendo, e ai daquele que contradizer aquilo que eu estou falando. Ele aqui está dizendo, e ai daquele que contende, porque eu faço todas as coisas. Quantos de nós, eu propriamente dito, já ousou a questionar Deus? E na minha insanidade, eu roguei que ele se apresentasse pessoalmente, que eu queria conversar com ele. Graças a Deus que ele não ouviu. Graças a Deus. A ele mesmo dou graça, porque se ele tivesse ouvido, eu estaria pior do que Jó. Porque Jó ousou a questionar. Maldito o dia que eu nasci. Não deveria ter esses dias. Maldita igual a pessoa que diz que nasceu um varão. Maldito o ventre que me gerou. Maldito os seios que me amamentaram. Seja arriscado este dia, seja apagado da memória, para que ninguém se lembre dele. E ouviu o Senhor a oração de Jó. E se apresentou a Jó. Quem é este que fala sem entendimento? Quem é você para falar isso? Vou fazer algumas perguntas e você pode me responder. Vou começar com as básicas. Aonde você estava quando eu fundei os céus? Você não reclamou? Então você sabe fazer também. Aonde você estava quando eu lancei o fundamento da terra? Aonde você estava quando eu criei o grão de areia, pesei, quantifiquei e coloquei na praia? Aonde você estava quando eu disse às águas do mar, chega até aqui e daqui você não passa? Aonde você estava, Jó? Quem disse que o dia que eu te formei você pode criticar? Jó termina dizendo, como um louco eu falei, Senhor, porém eu coloco a mão na minha boca e nunca mais me levantarei contra ti, ó Altíssimo. Quantos filhos já não disse ao pai, eu não pedi para nascer? É isso que Deus está falando aqui. Ai de você quando você diz isso. Porque não pertence a vida a você mesmo, pertence a Deus. O que eu estou fazendo agora, é só Ele que sabe o que vai acontecer no futuro. Nós não temos que questionar a Deus, mas temos que glorificar o Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Aí ele diz assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu fiz a terra. Eu não precisei de vocês. Eu criei a terra. Eu criei o homem. As minhas mãos, as mãos de Deus, estenderam os céus. Todo o exército. Eu estive, às vezes nós se colocando numa posição de homem, como diz Santo Atanásio, Santo Agostinho, homens que tiveram vislumbre de Deus, que nós temos uma visão totalmente horizontal. Quando nós olharmos para conhecer o Deus que nós servimos, ficaremos estarrecidos. A menor galáxia que existe é a galáxia de Magalhães.
é a mais próxima que nós temos o conhecimento. Ela tem aproximadamente 6 trilhões de estrelas. 6 trilhões de estrelas, para você ter uma ideia, é 21 zeros do lado direito do 1. 21 zeros. É a menor galáxia que existe. Cada uma delas tem um nome. E não se repete. Deus colocou em ordem todas as coisas. Jó diz: eis que Deus é muito grande, mas a ninguém despreza. Eu sei o que eu estou fazendo, porque tudo está no controle de Deus ainda. Eu sei o que eu estou fazendo, toma cuidado, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu crio todas as coisas. Assim diz o Senhor, que todas as coisas. Eu falo isso, Ciro, porque eu vou te dar todas as coisas. Eu vou te dar condições materiais para você fazer isso. Você não vai levantar uma espada, ainda que o inimigo se levanta contra ti, mas eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não vá pensar que não aconteceu. Porque o avô de Ciro ficou sabendo através de uma profecia, ou de uma visão que ele teve, que nas costas da filha dele nasceu uma árvore que chegou até o seu reino. Questionado sobre o sonho, foi dito para ele que um dos seus descendentes tomaria o teu poder, o poder do teu reino. Ele viu que era o seu neto. Ele mandou matar o neto, mandou o sacerdote dele matar o neto. Mas o sacerdote se afeiçoou com o menino. Achou tão bonito que entregou para alguns pastores criar. O vô dele ficou sabendo. Chamou o sumo sacerdote que havia mandado para matar a criança. Fez um banquete para ele, serviu carne. Depois de ter saciado, ele trouxe a cabeça do seu filho, porque ele havia comido a própria carne do filho. Mas Ciro resistiu e viveu, e dominou o império do seu avô, e tornou sobre ele vassalo. Quando Deus determina uma coisa, quando Ele fala que vai fazer uma coisa, Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Por várias vezes, eu sou o Senhor. Verdadeiramente Tu és um Deus que te oculta, ó Deus, o grande Salvador. Envergonhados Sião os confundirão todos aqueles que ignomias vão atrás dos seus ídolos. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Pelo que não serei jamais envergonhado, nem confundido em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. O Deus que formou a terra, que a estabeleceu. Deus não criou para ser um caos. Nós estamos vendo a terra meio que desencontrada, as pessoas não têm solução, correm para cá, correm para lá. Deus não fez para ser um caos. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará por ti. Quando Ele diz que eu sou, Ele não sou uma porta de emprego apenas. Não sou um mordomo. Não, eu não sou o vendedor de carro. Eu não dou carro. Quando diz eu sou, Ele quer dizer, eu sou autossuficiente. Eu faço coisas extraordinárias. Aquilo que os olhos não veem, aquilo que o coração não sente, é aquilo que eu posso fazer. É um Deus transcendente, é um Deus inimaginável. É um Deus grande e excelso, que tem o controle e o poder de todas as coisas.
Não há limite para o poder de Deus. Ele não está preso sob limite espaço. Não, eu sou o Senhor. Eu não fiz isso para ser um caos. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Há figuras na Bíblia, já vamos terminar, que eu fico imaginando a fé de alguns, quando as pessoas confiam em Deus, e aqueles que não confiam em Deus. Me faz lembrar a respeito de Eliseu, quando ele vai para o deserto, numa guerra com 3 reis, não sei que foram para no meio do deserto, não sei se a água acabou, mas dá a entender que ninguém levou água. Como é que vai para uma guerra enfrentar um deserto e ninguém leva água? Como é que pode isso? Se preocuparam tanto com apetrechos militares que esqueceram da essencial, que era a água. Vamos morrer de sede? Não. Tem um homem aqui, um profeta Eliseu, que deitava água às mãos de Elias, aos pés de Elias. Vamos conversar com ele, que a palavra de Deus está com ele. E o profeta está um arpista. E o arpista tocou a sua harpa. E o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. Eliseu disse: não tem vento, não haverá chuva, mas haverá abundância de água. Eu imagino aqueles incrédulos que ouviram e olharam, falaram: eu não acredito. Mas alguns disseram: se foi Deus que falou, é aqui que eu vou abrir a minha cova. Não houve chuva, não houve vento, não houve nuvem, mas houve água. Deus é aquele que pode todas as coisas. Ele chama aquilo que não existe para que ela possa se apresentar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele também não disse: olha, eu não fiz algo para que vocês me procurem no caos, porque tem pessoa que só procura jejuar, consagrar, quando a coisa está difícil. Deus, eu não fiz isto, eu estou falando para vocês me buscar em todos os momentos, porque o Senhor é aquele que nos ouve. Eu sou o Senhor, e não há outro. Ele aqui é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Ciro se levantou, tirou o povo que estava em Babilônia. Quando ele tira o povo, os povos de Israel, de Judá, vai a ele e mostra as escrituras de Isaías dizendo: vide aqui, o Senhor já havia dito a respeito da tua pessoa, que tu nos tiraria deste lugar e nos levaria para a terra que Ele nos prometeu. Deus é aquele que cumpre todas as coisas.